O desafio, gente, esse tema está bem atual, não é? Você já viu vários desafios aí nas redes, em outros lugares. E talvez um desafio grande que nós temos, sempre temos, é o desafio de mudar. Ah, gente, olha, quando você planeja uma mudança, que bom, vou mudar para um lugar melhor, ou talvez um lugar não melhor por enquanto, mas por um propósito melhor, vou fazer uma mudança. Mas quando você enfrenta a tal da mudança, quem acha que mudança não é fácil, diz, é verdade. Depois que termina, é uma bênção, mas a mudança é um desafio, não é verdade? É um desafio. É que o desafio não é mudar. E também nós já tivemos mudanças, mas agora eu vou mudar, eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Eu vou mudar alguma coisa e de repente descobriu que a mudança não foi boa. Fala comigo, o desafio não é mudar. Fala, o desafio não é mudar. O desafio é mudar para melhor. Ô, glória! Porque às vezes a angústia da mudança, e o inimigo vem e faz uma confusão, e a gente faz a mudança e não é boa, né? Então, o desafio é mudar para melhor. Sim, talvez hoje não seja aquilo que eu gostaria, mas o caminho é esse, eu estou mudando para melhor. Nós só queremos, né? Queremos. Mas quando nós queremos, nós precisamos nos comprometer com aquilo que queremos. Porque o compromisso nos faz caminhar em prol do que queremos, em prol do que cremos. O compromisso nos dirige. O que nos dirige não são os ventos de doutrina. Ou então não estaríamos aqui. Os ventos de doutrina, eles nos levam. Eu li hoje aqui, eu li hoje ali, eu li hoje ali. Isso é vento de doutrina. Mas nós não. Quem aceita o desafio de estar como o Senhor fazia, o Senhor ia todos os dias no templo, gente. Lê lá na palavra de Deus, né? Eu creio, como eu sinto, eu me lembro, quando nós estamos no desafio de todos os dias no templo, é aquilo que Jesus fazia. A Bíblia diz que todos os dias ele estava no templo. Ele levava, ele pregava, ele divulgava, ele cria. Nós temos e teremos mudanças para melhor, com certeza. Bispa, mas olha, se eu tenho que ter algo, um propósito, qual é o propósito? A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26 a 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Que imagem? A imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o Deus triuno, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, então, o Senhor está dizendo aqui, nós criamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Então, mudar para melhor é mudar em prol de algo. Nós temos que visualizar aquilo que queremos, a mudança que queremos. Para que queremos mudar? Bom, mas se Deus criou o homem assim, a sua imagem e sua semelhança, o que houve? Houve a queda. Deus criou o homem e a mulher. A palavra está dizendo aqui. Mas houve a queda. O homem e a mulher foram criados por Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. A imagem de Deus, a semelhança no agir. Então Deus criou o homem e diz, hajam na semelhança daquilo que eu faço. Mas a imagem de Deus é uma imagem que Deus nos criou com liberdade. Liberdade,
criada por Deus. O mundo não cria liberdade, irmãos. O mundo cria prisão. Deus criou a liberdade criada por Deus. E Deus fez o homem assim. Quando o homem olhava no espelho, né, das águas, né, naquela época, das águas, ele via que ele era livre. A imagem, a liberdade para agir na semelhança da ação de Deus, que não tinha pecado. Deus a ninguém tenta, está no livro de Tiago. O homem é tentado pela própria concupiscência, né? Então ali aquela imagem que Deus criou, aquela semelhança que Deus criou, tinha a liberdade de Deus. Deus não te obriga a vir à casa dele. Deus não me obriga a fazer nenhum desafio, né? Nós temos a liberdade dada por Deus, mas nós temos também a semelhança. Aquilo que é para agir conforme o agir de Deus. Então o que houve? O homem decidiu não agir conforme Deus agia. E houve então a queda de uma imagem, de uma semelhança, criada no Éden, num lugar de delícias. Houve a queda, a sua queda, a minha queda, a queda do homem e da mulher. Assim como ele fez o homem e a mulher, a imagem e a semelhança. A imagem com a própria liberdade que ele deu, a semelhança para agir como ele agia. Assim como ele fez, ele viu a queda e preparou um caminho para restaurar o homem. Para que o homem pudesse fazer escolhas boas e tivesse também a condição de executar as boas escolhas, as boas mudanças, para que o homem pudesse mudar para melhor. Melhor como? Para parecer-se mais com ele, para agir melhor como ele age. Quem pode dizer glória a Deus? E ele fez assim, através do seu Filho Jesus. Lembra? A nossa imagem. Diga comigo: Pai, Filho, Espírito Santo. E ele enviou então o Filho, esse Filho Jesus, para que através dele nós pudéssemos então voltar à liberdade de ver a imagem para agir na semelhança de Deus, na maneira de Deus agir. Por isso nós podemos dizer, como a palavra diz, graças a Deus pela vitória em Cristo. Quem pode dizer graças a Deus? Então agora nós podemos fazer o que a palavra diz. Agora nós temos o que a palavra diz. Por isso agora nós podemos aceitar o desafio na confiança de que vamos ser vitoriosos no desafio. Quem pode dizer amém? O desafio de mudar é incompleto. O desafio completo é mudar para melhor. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Então, queridos, não tem alegria sem a liberdade criada por Deus. Não tem. Não tem alegria sem a semelhança do agir com o agir de Deus. Você entende o que Deus está fazendo esses dias? O seu desafio? A sua mudança para melhor? Não tem alegria sem a liberdade dada por Deus. Não tem. Não tem alegria num agir se não for a semelhança do agir de Deus. Imagem e semelhança fomos criados. E ele disse, a nossa imagem. Homem e mulher os criou. Por isso nessa semana,
você vai se parecer bem mais com o teu pai. Você vai receber bem mais o teu pai. Nessa semana você vai falar bem mais com o Espírito Santo. Nessa semana você vai ter mais poder, porque para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então aqui a palavra está dizendo no livro de Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Essa liberdade que Cristo está nos dando, é nela que vamos andar. E é nela que nessa semana nós vamos poder vencer. E é nela que nessa semana nós vamos firmar as nossas mudanças. Quem aceita o desafio, diz: aceita o desafio. Diz: aceita o desafio. Fala: é a minha semana. Tudo Deus pode. E em nada eu vou deixar de crer. Amém? Então ele está dizendo aqui essa liberdade que nos trouxe aqui hoje, que fez com que você viesse, porque até então não queríamos vir, até o momento onde o Senhor, onde nos deixamos ali ver o Senhor, porque às vezes nós nos impedimos, né, irmãos? Nós sempre achamos um jeito de dizer que o outro nos impede de fazer alguma coisa, mas quem nos impede somos nós mesmos. Talvez uma fala de alguém, uma crítica. Se aquela pessoa não tivesse me criticado aquele dia, eu teria ido à igreja. Não, eu não fui porque eu não quis, porque Cristo me libertou. Eu tenho liberdade de estar na igreja. Quem pode dizer amém? Não, mas eu deixei de participar desse momento aqui da igreja porque alguém olhou de cara ruim para mim. Não, você deixou de participar e eu deixei de participar porque não quisemos fazer. Porque a liberdade foi dada por Deus e ela é nossa. Quem crê diz amém. Bom, então agora nós estamos recebendo e tendo a oportunidade de uma mudança acentuada para melhor. Somos milhares essa semana orando, dobrando os nossos joelhos. O poder da unidade, onde o Senhor disse: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Quem pode dizer amém? Então agora sim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? Aí é o quê? Lembra da liberdade? A imagem. Eita Deus. Deus sabe que você e eu amamos a liberdade, queridos. Deus sabe que nós amamos. Nós somos criados assim. E Ele sabe. E nunca, jamais desprezou o nosso sentimento de liberdade, o nosso desejo, porque Ele nos criou assim. A queda trouxe algo pesado, uma escravidão do pecado, mas em Cristo fomos libertos e estamos nos levantando para ser, como a palavra diz, verdadeiramente livres. Então, o que a palavra está dizendo aqui, o nosso desafio é saber que este Espírito dele, lembra a nossa imagem? Fala comigo: Pai, Filho, Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos ensina a andar na liberdade de Cristo. Oh Deus, quem pode dizer aleluia? Deus te fez uma mãe e um pai, e não jogou fora o manual para te ensinar uma boa mãe e um bom pai. Deus te fez um líder e não jogou fora o manual para que pudesse te ensinar a ser um bom líder. Deus te fez um profissional, porque se Deus não tivesse permitido ou te dado a força para ser o que você é, você não teria sido, nem eu. Então, Deus nos fez. Quem pode dizer amém? Deus te fez um profissional e não jogou fora
um manual que te ensina a ser um bom profissional. Deus te fez onde você está agora, com as suas vitórias, mas não jogou fora o manual para te manter nas suas vitórias. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ouvir o Espírito Santo. Ouvir. Deus não deixou de ensinar como ter a verdadeira liberdade e agir na semelhança daquele que nos criou. Nessa semana, meu querido, minha querida, aquilo que você não sabia como agir, aquilo que estava escondido, porque tem respostas que estão escondidas, que nós não estamos vendo ainda, não percebemos, e às vezes elas estão aqui, bem no altar. Quantas curas você já recebeu aqui? Quem já recebeu cura no altar, levanta a mão. Fala, obrigado, Senhor. Na hora não vi, mas criei, mas depois atestei aquilo que o Senhor fez. Deus mostra o caminho, Deus mostra quem falar, com quem falar. Às vezes Deus dá a cura instantânea, e você vai em algum médico, algum lugar, e aquela pessoa faz algum exame e fala, você tinha isso, mas não está aqui. Você não tinha um caminho para agir, e você sai dali pelo corredor, fala, Deus, eu não estou vendo nada, mas eu creio, Senhor, a tua palavra diz, Deus revela o escondido. Às vezes nós temos a impressão de revelar o escondido, só as obras malignas das trevas. Deus revela mesmo para desfazer, não para ficar olhando para elas, mas Deus revela o escondido, às vezes um caminho que você precisa para alcançar o alvo, o desafio da semana. O melhor caminho é o caminho que vem de Deus. Deus revela o escondido, e Ele mostra para aquele que vem, para aquele que crê, para aquele que age naquilo que Ele está mostrando, porque Ele está agindo na semelhança. Lembra? Havia o caos, e o Espírito pairava sobre as águas, e Deus liberou a palavra, e tudo foi formado na maneira do agir de Deus. Você aceita o desafio? Aceita? O próximo verso está dizendo assim: e todos nós com o rosto desvendado, Coríntios 3:18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tem muita mudança de Deus acontecendo nessa semana. Tem muita mudança na sua casa. O desafio é mudar para melhor. Tem muita mudança no seu relacionamento. Tem muita mudança na sua maneira de agir. Tem muita mudança que Deus já está agora trabalhando. Você vai chegar e vai ver que algo ali aconteceu. Deus está te mostrando o escondido, porque Deus está te mostrando o melhor caminho, a melhor maneira. E Deus não deixou o seu plano de lado. Fala, fomos criados imagem do nosso Pai, para agir na semelhança do nosso Pai. Então aqui a palavra está dizendo, por favor, agora nós vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Ah, meu querido, minha querida, o desafio é mudar para melhor. Você está no melhor lugar para isso. O desafio é mudar para melhor. E quando nós falamos em mudar para melhor, o inimigo vem soprar aquilo que não fizemos melhor. E ele começa. E o inimigo vem soprar nos hábitos que adquirimos, que não foram os melhores hábitos. Porque algumas coisas nós colocamos na nossa vida e aceitamos como o melhor, porque habituamos fazendo o que não era o melhor.
E aí nós começamos a falar, não, mas isso é coisa de família, porque família é algo muito bom. Aí o inimigo põe um rótulo para que você se acostume. Não, mas isso é coisa de família. Na minha família as pessoas não iam muito à igreja. Isso é coisa de família. Não, mas isso é coisa de família. Lá na minha família, a gente dava má resposta mesmo. A gente era grosso. Ou grossa. Não fala só grosso não, né, irmãos? Desculpa aqui, grosso e grossa. Olha, grosseria não tem sexo. Não tem idade. Não é? O apóstolo Paulo fala, olha, que eu me esforço para ser agradável. É esforçar mesmo, irmãos. É esforço. Ah, você não está sendo natural. Irmãos, eu não estou sendo natural enquanto eu começo, mas depois vai ser naturalmente agradável, porque o esforço não vai parar. Aleluia, né? Assim como a grosseria. Não, isso é de família. Não, em casa é assim. Você está sendo muito mimimi. Né? Em casa era assim, coisa de família. Coisa de família. Aquilo que não provém de Deus, nós temos duas famílias, irmãos, para aprender. Né? O que aprendemos com o Senhor ensina para ser uma família de Deus. O que se aprende com o que o inimigo ensina para ser uma família que serve às trevas. Mas na minha casa as pessoas ainda não conhecem, mas você conhece, eu conheço a Deus. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus. Não, mas em casa tem alguém que diz conhecer a Deus e não é assim. Eu não posso responder pelo outro, mas eu vou responder por mim. Você vai responder por você. Eu vou responder por mim. E onde nós estivermos, nós temos que escolher como agir. Ou como alguém da família, ensinado por Deus, na liberdade de Deus, na semelhança do agir de Deus, ou na do mundo. Só o Marcelo que disse amém. Amém? Amém? Porque na semelhança de Deus, a gente não tem jogar a culpa no colo do outro. O Senhor não jogou a culpa no colo de ninguém. Ele não é o acusador dos irmãos. O acusador dos irmãos é Satanás. Mas ele deu o resgate, a oportunidade, ensinou, está ensinando. Olha, ser agradável em casa. Embora amemos muitos de casa, é mais difícil do que ser agradável lá fora. Não acho, eu sou muito agradável na minha casa. Pergunte o outro. Pergunta agora não. Por favor. Pergunte depois. Depois. Porque a liberdade que Ele nos dá é para que possamos escolher agir na semelhança. Na semelhança. Na semelhança. E é na semelhança que nós temos alegria. Nós temos a liberdade e não entendemos porque às vezes não temos a alegria. Porque a liberdade é para agir na semelhança. E aí é que vem a alegria. Às vezes nas nossas redes somos tão amáveis. Te amo para lá, te amo para cá. Você é demais, aplaudimos. Que bom, que bom. Mas lá em casa tem que ser melhor ainda. Estou sentindo algo novo no espírito. Fecha seus olhos. Por favor, não fala com ninguém da sua família. Estamos no culto da família, temos muitos aqui online. Não fale agora. Fale com aquele que te criou. Imagem e semelhança.
que te deu a liberdade, que te deu a força para agir conforme a semelhança. Você aceitou o desafio. Eu aceitei o desafio. Quantos sorrisos você deu na sua casa essa semana? Quantos olhares agradáveis você deu essa semana? Quantas expressões carinhosas você usou essa semana? Quantos abraços você deu essa semana? E por favor, o diabo está querendo que você pergunte quantos você ganhou, mas Deus está te perguntando quantos você deu. Quantos? Bispa? Quantas respostas agradáveis? Quantas vezes você rompeu o seu silêncio de tristeza, de raiva, para falar algo bom essa semana? E venceu a raiva e disse algo bom. Pois agora eu quero te dizer, hoje é o primeiro dia da semana do desafio. Se faltou a semana que passou, peça perdão ao Senhor. Mas junto com o perdão, pega o seu desafio e fala: Senhor, eu creio essa semana vai ser melhor. Faça você com Ele. Senhor, essa semana vai ser melhor. Senhor, essa semana eu vou vigiar os meus lábios. Eu vou vigiar os meus olhos, porque às vezes os olhares matam, irmãos. Vou vigiar os meus olhos. Matam antes do outro falar alguma coisa, porque perde a vontade até de falar. Então vou vigiar os meus olhos. Vou vigiar, ó Deus, as minhas críticas. Ó Deus, não, eu vou jogar fora. Para que criticar, Deus? Eu tenho tanta coisa para mudar, não tenho tempo de olhar os outros. Eu vou vigiar, Senhor. Porque nessa semana, a minha semelhança com o Senhor vai aumentar. Então, por último, queridos, 2 Coríntios, agora 4:13. Bispo, mas eu falei aqui, e eu estou vendo, né, talvez alguém da família, né, pensando, olha, será que essa pessoa vai mudar? Irmão, esquece. O desafio é seu, é meu, não é do outro. E as coisas aparecem desafiadoras na nossa frente, o inimigo às vezes tenta nos roubar. Hoje pela manhã, orando pela palavra, e nós nos lembramos, porque essa semana de desafios, nós temos há vários anos na igreja. A igreja é desafiadora, irmãos. A igreja tem hoje, né? Tem em Brasília, tem no Brasil todo. A igreja tem no Canadá. A igreja, ontem encontrei alguém na rua, alguém perguntando, eu fui falando, eu falei, meu Deus, a gente esquece a dimensão da igreja, né? Tem igreja nos Estados Unidos, não é uma igreja, várias, né? Tem igrejas em Portugal, tem igrejas na Inglaterra, tem igrejas na África. A igreja tomou uma dimensão da visão que Deus deu para o apóstolo e para a bispa. Então, esse templo todos os dias é algo da visão da igreja, que alguns criticavam no começo. Não tem problema criticar, irmãos, o importante é que você assuma aquilo que Deus te deu e faça, né? E hoje eu me lembrei, porque a gente saía, alguns anos atrás, os nossos filhos eram pequenos, saímos de um lugar onde morávamos, e íamos para outros lugares, eram poucas igrejas, hoje Goiânia é mais de 60, não sei quantos tempos são lá. Então nós íamos lá para fazer as campanhas. E nós começamos, eu nem tenho tempo de compartilhar isso com o bispo, nós procuramos um salão ali no centro, porque estávamos lá bem longe. E o primeiro salão ali, antes da Paranaíba, quem conhece lá, o salão da Paranaíba é grande, bem grande hoje, mas foi antes ali da Paranaíba, foi outro, uma garagem, onde a gente entrava. O primeiro culto ali foi uma campanha também. E nós entramos ali no domingo, saí com os meninos pequenos, fechamos a porta. Gente, alguém conhece o Fusca antigo? Conhece? Já viram o Fusca branco? Lembra do Fusca branco? A gente tinha um branco, né? Bem, lembra? Era um maravilhoso, né? Aí, tipo assim, entrava um, saía outro, para caber todo mundo, né? Mas era... E a gente parado ali na porta, e o bispo fechando lá dentro, não tinha piso ainda, nós começamos lá, né, um dos salões lá em Goiânia, né? E o bispo estava lá dentro e eu estava com os dois pequenininhos, uma no colo, né, e o bispo, né, o maior lá. De repente veio uma pessoa, né, e saiu lá da rua,
com a pedra na mão. E, gente, não tinha vidro, né, automático, não tinha ar-condicionado, né? Não tinha nada disso. Os vidros estavam abertos. Estava aberto. E eu lá, e essa pessoa saiu, que eu olhei. Ela vinha de longe com um olhar de ira, de raiva, com uma pedra na mão. Lembra? Tinha aquele vidro, né, da manivela, né? Então, e eu corri, não sei como. Eu estava com a Bispa Thalita no colo, não sei como. Foi Deus, pôs um anjo do outro lado, subiu os vidros. E aquela pessoa chegou bem no vidro. Hoje de manhã Deus me lembrou isso. E fez assim para mim, com a pedra. E fez assim para mim. E disse, eu vou te destruir. E você com filho, irmão, é a mesma coisa. Você sem filho é outra, né? Mas pelo filho, se precisar, você derruba até o que for. Já matei até rato, imagina. Então, né? Então, ali, aquela mulher ali, não queria falar aquela mulher, né? Tanto faz, né? Você sabe o coração. Estava ali, vou te destruir. Eu fechei o vidro e orei. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. E de repente eu vi a mulher descendo a mão, foi embora. E o Senhor falou comigo, quando você tem grandes bênçãos, as resistências aparecem para que elas caiam diante de você. Realmente aquele salão foi tremendo. Depois o bispo chegou, contei para ele. De lá fomos para outro salão em Goiânia. E eu quero dizer isso para você, o Espírito Santo me lembrou disso, por esse verso aqui agora, que nós vamos encerrar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Vamos ficar em pé? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Oh, Jesus. Queridos, o desafio é mudar para melhor. O desafio é mudar para melhor. Não tem nenhuma alegria fora da liberdade que Cristo criou. Por isso é a imagem e semelhança dele. Não tem nenhuma alegria fora da semelhança do agir de Deus. Não tem, não tem. Mas também o caminho que Deus nos dá, o apóstolo Paulo disse, você crê? Então declare essa semana. Declare essa semana. Você pode falar dos seus sentimentos, mas finalize com aquilo que você crê. Você pode falar do que você sente. Deus não despreza. Deus não joga fora. Mas finalize com aquilo que você crê. Naquela hora, eu senti medo, pavor, angústia. Todo tipo de sentimento. Tremor, né? Sei lá o que for. Não tinha jeito de cair das pernas, porque eu já estava sentada, né? Então tinha. Mas, oh Deus, Deus não te julga pelo que você sente. Mas, se você declarar o que você crê que Deus faz, Ele faz. E sinto dizer, mas é verdade. E se você declarar o que o inimigo quer fazer, ele também faz. Mas você vai declarar o que Deus faz. Talvez você ouviu um diagnóstico antes da semana atrasada. Você que está online comigo. Você ouviu um não de um projeto. Você ouviu coisas que não queria ter ouvido. E saiu dali acabrunhado. E saiu dali desanimado. Que você seja usado. Você pode falar com Deus da angústia, do choro, do sentimento. Fiquei triste. Alguém me olhou ruim. Alguém deu ruim comigo. Alguém, Deus, não tem problema. Deus não te julga. Mas aquilo que você crê que Deus fala e falou, finalize com isso. Abra a boca e declare. E declare.